Fala galera, tudo bem? Aqui é o Bolado. Vim comentar aqui sobre essas notícias que não tem como deixar de comentar, que tá todo mundo comentando, né? Então a gente tem aí mísseis, né? Essa tensão da Ucrânia com a Rússia, algo bem esquisito, né? Mas que talvez aí tenha suas motivações, correto? Então, frente a essa crise, esse estado de guerra, a gente tem visto uma reação muito impressionante do mercado, né? Impressionantemente negativa. E isso até nos faz, às vezes, questionar se tudo isso realmente não é algo realmente planejado, né? Para quem não entende ou não está entendendo exatamente o cenário econômico, e que sim, pode ter tudo a ver com isso, vamos dar em consideração o seguinte: a gente tem hoje no mundo, principalmente após a pandemia, uma compra absurda, uma intervenção absurda em si dos bancos centrais, né, pelo mundo todo, dentro da economia, distorcendo ela totalmente, criando bastante dinheiro, que o pessoal fala de imprimir dinheiro, né, que já foi verdade alguns anos atrás, esse termo em si, né, hoje em dia realmente é mais um termo, quer dizer realmente criação, porque boa parte do dinheiro hoje em dia não é impresso, não é em papel, mas é uma criação de dígito, né, mas que a gente fala imprimir dinheiro para realmente facilitar a compreensão dessa ideia. E durante a pandemia, essa criação monetária, esse quantitative easing, né, afrouxamento monetário, que é a palavra mais adequada para o que eles fazem, foi realmente absurdamente intenso, principalmente nos Estados Unidos, União Europeia também, e isso tem consequências absurdas na economia, como já descrito, por exemplo, a exaustão pela escola austríaca de economia. Né? Então a gente pode ver aqui na imagem que a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, um índice de inflação que a gente nunca viu antes na história. A gente pode até parecer é, um pouco de menos, né? Até porque no Brasil a gente tem realmente índice de inflação gigantesco, então assim, 8% realmente não é muita coisa pra gente, né? Assim, é ruim, mas já estivemos com coisas muito piores, mas como vocês podem olhar no gráfico, 8% é um negócio totalmente catastrófico, é um negócio assim de outro mundo para, por exemplo, a economia americana, né? Que não é tão desorganizada quanto a brasileira. A gente pode ver também a inflação sobre alimentos nos Estados Unidos, ou seja, para quem acha que essas coisas de mercado financeiro não influenciam na vida das pessoas, não influenciam na vida do povo, na verdade, influencia demais. Da importância de a gente saber sobre economia de fato, né? Sobre o que os caras estão fazendo com o nosso dinheiro. Porque isso influencia no preço da comida, isso realmente faz a diferença entre a pessoa ter um emprego, não ter um emprego, e mesmo tendo um emprego, se ela vai conseguir ter poder de compra suficiente para poder alimentar sua família bem ou mal, né? Comprar remédios e coisas do tipo. Então, é algo absurdamente importante. Vocês podem ver que também, como esperado, os preços dos alimentos têm subido bastante. Isso não é diferente do que a gente vê em todo o mundo, né? Então, assim, como isso é influenciado pelo Banco Americano? Aqui a gente tem diretamente do Fed, né? Então, dados tirados do Fed, o balanço central do Fed, ou seja, a quantidade de ativos que o Fed compra inclusive, não trabalhando, né? Pelo contrário, criando dinheiro e jogando ele na economia, comprando ativos, principalmente ativos de risco. Então, tem várias empresas que não lucram o suficiente, ou às vezes mesmo não lucram nada e que realmente sobrevivem só de criação desse dinheiro e juros a taxas muito, muito baixas, né? Até mesmo negativas se for considerar o juro real, né? Porque se a gente considerar a inflação, quase 8%, e a taxa de juros bem baixa, a gente tem realmente os juros reais negativos, né? O que é uma atrocidade, é um negócio assim, que não existe economicamente, mas que o governo consegue fazer, prejudicando, dando dinheiro para esses multibilionários ficarem cada vez mais ricos à custa da população, passando essa conta para a população, né? Então vocês olham aí que o balanço do Fed, desde a sua criação, tem sido aumentado de maneira estratosférica, principalmente depois dessa crise de saúde que nós tivemos, correto? E aí a gente vê, nossa, o que tem a ver com esse Bovespa? Nossa bolsa realmente aí também lateralizando incrivelmente, e mesmo com nossos juros tendo aumentado de maneira precoce, né? É um dos poucos lugares do mundo em que os juros realmente aumentaram. Muita gente até diz que aumentou demais, né? Mas realmente não tem como saber de fato. O pessoal acha que realmente juros é algo que é decidido numa cúpula cheio de burocrata e economista, né? Como se não fosse um preço real na economia, como se fosse um arroz, um feijão, né? Não é algo a ser decidido, é algo que precisa estar circulando na economia livremente, né? Mas a gente sabe que a gente tem esse lobby gigantesco aqui no Brasil, né? Em boa parte do mundo também, mas principalmente aqui no Brasil, de realmente só os bancos poderem fornecer crédito, né? De eu não poder fornecer crédito como pessoa física, como um indivíduo fornecer, né? Então a gente tem esse lobby muito grande que faz com que esses preços estejam sujeitados ao belo prazer desses burocratas. Então, mesmo assim, a gente tendo esse aumento de juros importante, que explica o dólar ter aumentado, o dólar, aliás, ter baixado em relação ao real, né? Nessas últimas semanas, mesmo assim a economia ainda capengando bastante, né? A gente pode olhar também aí o nosso S&P 500, né? As 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e a gente vê que aí, desde o começo de 2022, o mercado já tem caído bastante, tá? Somando aí quase 15%, e por enquanto sem sinais de melhora, né? Então, quem sabe, com um conflito armado, com uma coisa que, assim como aquela nossa crise de saúde fez com que criou esse argumento, criou essa, entre aspas, legitimidade que não existe, mas que pôde dar para a população essa desculpa de poder fazer essas intervenções absurdas que nunca tinham sido feitas da maneira da magnitude que foram feitas nesses últimos anos. Então, quem sabe com esse conflito, isso faça com que eles possam continuar criando dinheiro desenfreadamente, dando dinheiro para essas grandes empresas para poder alavancar a economia de uma maneira falsa, continuando
a corromper todo o sistema econômico e passando a conta toda para a população e principalmente para o pobre, né? Que é quem realmente paga a conta disso aí. Porque ele realmente é o cara que mais paga imposto, né? Percentualmente falando. E apesar de muita gente aí falar bem do Bitcoin, dizendo que ele é o novo ouro digital, apesar de eu adorar muito o ativo, né? Realmente simpatizo muito com ele por anos. Vocês podem olhar, não por esse gráfico, né? Interessante vocês fazerem uma correlação, né? O que seria uma correlação? Se eu digo que o ativo age como o ouro ele é um ativo anticrise, justamente porque ele tem uma correlação baixa ou negativa com o mercado tradicional. Ou seja, toda vez que o S&P sobe, o ouro tende a subir menos, ou às vezes até mesmo fazer um movimento contrário, e vice-versa. Ou seja, aí ele se configura como um ativo de proteção, correto? E muita gente chama o Bitcoin de ouro digital, mesmo sem ter essa correlação, porque o Bitcoin tem uma correlação assim absurdamente forte com o mercado tradicional, né? No momento, não quer dizer que no futuro não possa ter, né? Mas no momento, matematicamente falando, factualmente falando, apesar de eu adorar o Bitcoin, não tem, né? Então ele age realmente como se fosse um ativo especulativo, apesar de eu detestar esse nome, porque em teoria todos os ativos são especulativos, uma vez que nós não conseguimos prever o futuro, todas as nossas ações são necessariamente especulações, né? Mas usando esse termo, quebrando a real semântica dele, usando esse termo da maneira que as pessoas coloquialmente costumam usar. Então ele tem se comportado como esse tipo de ativo de risco, né? E a gente pode olhar para ele aí, nessas últimas semanas, né? Nesses últimos meses, né? A gente vê lá desde o começo de 2021 que, depois de ter alcançado o all-time high, né? O maior preço histórico, ele tem realmente lateralizado bastante. A gente pode ver que o volume lá embaixo, o volume das transações tem cada vez caído mais, e isso é configurado como realmente um esgotamento de tendência, né? Ao que tudo indica, parece ser um esgotamento de tendência. E que casa muito bem com o momento econômico mundial, né? Onde realmente a economia já está assim no seu extremo e precisando de ajustes necessários, dolorosos, mas necessários, né? Então, o que a gente pode dizer é realmente entendam essa situação, se protejam, entendam quem são os principais culpados disso, né? Para não levar isso como se fosse um fenômeno natural, como se fosse um furacão, um terremoto, como muita gente leva o conceito de inflação, como se fosse algo que só existe por si só, que tem anos que são maiores e outros anos que estão menores e ninguém entende o porquê. Saibam exatamente quem são os culpados, saibam exatamente quem realmente é culpado pela piora da qualidade de vida de vocês. Então, vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.